Olá, hoje estamos aqui e vamos fazer uma entrevista com Mário Frota Júnior, que é um empreendedor da área de biotecnologia. Bom dia, Mário, tudo bem? Tudo bem, Carol. Obrigado pelo convite. De nada. Uma honra. Bom, conte um pouco sobre ti, sobre a tua história. Meu nome é Mário, eu sou biólogo de formação, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz também aqui o meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado e atualmente eu sou sócio fundador e diretor-presidente da Regenera Moléculas do Mar. Bom, então conta um pouquinho da proposta da empresa, da Regenera. A proposta da empresa é oferecer soluções em biotecnologia a partir do ambiente marinho. Nós temos o primeiro e único banco de moléculas do mar com um potencial de uso econômico, como bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. A ideia é implementar a biotecnologia azul em processos e produtos inovadores. Legal. E como que você identificou essa proposta e quando que tu decidiu empreender? Bem, essa pergunta é bem legal, porque ao longo da minha trajetória acadêmica eu sempre tive um conflito interno entre pesquisa básica e pesquisa aplicada. E o que muito se faz na universidade é pesquisa básica, não desmerecendo, era fundamental. Mas eu senti uma necessidade que aquele resultado que eu achava na bancada, que virava um artigo científico, ele deveria ter um cunho de aplicabilidade. Então, ao longo do meu doutorado, escrevendo a tese, eu identifiquei a possibilidade de que aquele meu projeto, na verdade, ele poderia virar um plano de negócio, poderia virar uma empresa. O detalhe é que, ao longo da nossa formação, a gente não tem subsídios para aprender a empreender. Então, eu fui atrás dessa capacitação empreendedora. Mas foi no doutorado que eu identifiquei a possibilidade de abrir um negócio, de tratar daquele assunto de uma maneira mais aplicada. Que ano que começou a empresa? Bem, eu comecei meu doutorado em 2005 e defendi ele em 2008. Durante o doutorado, eu fui entender melhor como é que eu poderia transformar aquela ideia que eu estava tendo no negócio. Eu fui me capacitar, fiz a maratona de empreendedorismo da URGS e transformei tudo aquilo que eu tinha de ideia num plano de negócio. Só que antes de eu de fato constituir a empresa, eu ainda tive que fazer um pós-doc. Surgiu uma possibilidade de eu desenvolver um projeto, eu assumi o compromisso e depois então eu abri a empresa. Eu abri a empresa em 2011, após um período aí de pré-incubação. Então de 2011 para cá a empresa já está constituída juridicamente falando. Só que a gente enfrentou um trâmite burocrático porque a licença de bioprospecção que a Regenera tem, ela até então não tinha sido concedida para nenhuma empresa no Brasil. Então nós levamos 4 anos burocráticos para a obtenção da licença e tão somente após que a gente pôde operar de fato. Então na prática a Regenera funciona da obtenção da licença em diante, isso foi de final de 2014 em diante. E bom, tu falou que na formação tu não teve nenhum subsídio para empreender. Que habilidades tu desenvolveu a partir do momento que tu decidiu empreender? O que tu teve que aprender para desenvolver isso? Muita coisa, né? A gente aprende o acadêmico, a gente não sabe fazer o pulo do gato, digamos assim. Então, eu fiz cursos à distância, capacitações, programas de aceleração. Eu destaco aqui a própria maratona de empreendedorismo da URGS, programa à distância da Babson College, dentre outros cursos, e principalmente no ano passado a Regenera participou de um programa de aceleração que é o Inovativa Brasil, um programa do Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, e foi sensacional para nós. Ali a gente realmente aprendeu muita ferramenta para conseguir botar em prática e amadurecer mesmo como empresa. Então a gente vai buscando, hoje em dia é fácil buscar o conhecimento, né? A gente vai buscando esse conhecimento para agregar aquilo que nos falta. E falta sempre, a gente está sempre estudando, tanto na parte acadêmica, já que a nossa empresa é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, mas fundamentalmente naquelas habilidades que a gente não teve a oportunidade de aprender, pelo menos na minha época, ao longo do curso, da faculdade, do mestrado. A gente é voltado completamente para a pesquisa.
Então eu fui buscar essas capacitações e é muito importante. Se tu quer empreender aquilo que tu aprendeu, tu tem que aprender a empreender. Então vai estudar, vai ver como é que funciona. E isso tudo ao mesmo tempo, já na prática. É uma dinâmica bem interessante. E bom, você já contratou um profissional formado em biotecnologia, correto? Correto? Por que você escolheu esse profissional? Bem, eu como biólogo e com toda a minha pós-graduação em bioquímica e biologia molecular, identifico no biotecnólogo um profissional muito completo. Porque o biotecnólogo, ele, desde a sua formação acadêmica, ele já compreende muito bem o mecanismo da aplicabilidade. Ele já estuda como que tem que ser feito para aquilo virar um produto, por exemplo. Não estou dizendo que na biologia e em outros cursos isso não aconteça, mas o profissional da área de biotecnologia ele já entende muito bem isso e ele aceita muito bem isso. Ele entende que tudo que é trabalhado dentro da universidade, aquilo pode virar um novo produto, aquilo pode ser patenteado, aquilo pode ter uma aplicabilidade e aquilo pode ser uma inovação. Não fica só na esfera do conhecimento. O conhecimento ele tem que ser aplicado. E o biotecnólogo pensa assim. Ele tem uma excelente formação, ele tem uma excelente cabeça, o profissional da área de biotecnologia, e ele é muito dinâmico. Então, quando a gente pensou em contratar o nosso primeiro funcionário, no caso, a gente pensou que esse funcionário deveria ser da área de biotecnologia, por ser a empresa uma área focada em biotecnologia. E você recomendaria esse profissional de biotecnologia? Claro que eu recomendaria. Até dentro da minha empresa, a gente tem outros profissionais de outras áreas, pode ser biólogo, farmacêutico, biomédico, enfim, que se complementam, né? Mas fundamentalmente o profissional da área de biotecnologia, por ser um profissional multidisciplinar, ele é muito bem-vindo para dentro da estrutura da Regenera. Então ele perfeitamente entende o dinamismo que é trabalhar com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ele, por ser um profissional multitarefas, digamos assim, ele é um profissional ideal para uma empresa como a nossa, com o nosso perfil. Claro que eu indicaria. E tu tens alguma dica para os profissionais, as pessoas que estão se formando em biotecnologia, que querem se inserir no mercado de trabalho? Claro, perfeito, ótima pergunta. A dica que eu dou, que eu tenho a oportunidade de passar para quem eu converso nessa situação, é que continue sempre estudando, se capacitando e acreditando que essa profissão, embora no Brasil ainda não regulamentada, que essa profissão é uma profissão portadora do futuro. Não existe um futuro sem pensar no biotecnólogo. Tanto em termos de alimentação, as pessoas precisam se alimentar e a tecnologia corrobora com isso. Em termos de novos fármacos, em termos de biorremediação, em termos de cuidado com o planeta, o biotecnólogo ele se encaixa em diferentes funções. Então a dica que eu dou é sempre estudar, sempre se capacitar e acreditar nos sonhos. Tem um sonho que fez com que escolheste esse curso para fazer, eu vou me formar em biotecnologia, é porque tem um sonho atrás disso. Então continua acreditando no sonho, que mais cedo ou mais tarde o sonho vira realidade. Certo, muito obrigada pelas dicas e pela entrevista. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Curtam a Regenera, lá mergulhem nessa ideia. E parabéns ao pessoal do Profissão Biotech, trabalho fundamental aí para ajudar muitas pessoas, da mesma maneira que vocês eventualmente passam ou passaram por todas essas dúvidas do real interesse por um profissional da área de biotecnologia, né? O trabalho de vocês é brilhante nesse sentido. Parabéns. Convido a todos a continuarem acompanhando os vídeos e as postagens no blog do Profissão Biotech. Muito obrigada.